Muito emocionante. Eu estava também sentindo a presença de Deus e chorando aqui atrás. Quem chorou? É bom, né? Porque a gente, quando se abre e chora na presença do Senhor, a gente não sai desse momento pior, né? Se a gente às vezes só chora, sem ser orando, sem ser clamando, sem ser confiando, porque até o choro, ele também faz parte do processo de confiar, porque nem sempre o que está diante dos teus olhos está mostrando o que está acontecendo, mas eu gosto muito de nessas horas, porque assim como você, eu também tenho sonhos, e eu gosto muito quando eu me lembro do que é a semente dentro da terra, não é? Quando você para pensar na semente dentro da terra, você fala assim, poxa, eu plantei ali uma semente e eu não estou vendo nada acontecer. Poxa, a vida não está nada acontecendo. Eu quero ver. A gente quer ver, né? Nosso lado humano quer logo ver acontecer. Mas nessa hora você se lembra que é um processo. E assim como quando aquela semente ela rompe e ela vira uma planta e muitas vezes vira uma árvore frutífera, imagina, esse processo a gente não consegue acelerar. Agora, aquela planta, ela nunca volta a ser semente, não é? É uma transformação, como a palavra diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha como o entendimento faz todo sentido nisso, porque quando você começa a conversar com você, ei, eu falo comigo, né? Ô Bianca, calma aí, você está com pressa. Só que você esqueceu de como é a semente? Ou mesmo a lagarta, né? Ali dentro do casulo, quando vai virar borboleta. Você sabia que se você cutucar ali o casulo, né? E a casca, você ficar ali cutucando. Olha isso que interessante, você ficar cutucando. Falar assim, eu vou ajudar essa lagarta. Eu vou ajudar ela, porque ela não consegue sair. Eu vou ajudar. Aí você vai lá, ok, faz, começa a forçar, começa a cutucar. Só que olha que interessante, se você cutucar e você romper esse casulo, você vai atrapalhar o processo. Essa lagarta não vira nem borboleta e nem continua sendo lagarta. Por quê? Porque você quis atrapalhar, interferir. É como naquela música, não é, que o Isaías ele cantou. Tem tudo a ver com a gente querer, muitas vezes, fazer do nosso jeito. Querer, até de uma certa forma, atrapalhar. Atrapalhamos sem querer, mas é o que acontece quando você quer acelerar e as coisas diante dos teus olhos é o que mais importa. Precisamos confiar independentemente do que estamos vendo. E essa é a verdadeira fé. É a fé que te faz dizer obrigado. Agora, mesmo sem estar vendo o seu milagre. Mas você crê que Deus, Ele é poderoso para realizar esse milagre? Então fala, obrigado Deus, pelo meu milagre. Olha só, você já está recebendo. Que lindo que é, né? Esse poder que a fé nos traz, o entendimento também nos traz, de dizer obrigado, mesmo sem ver. Porque dizer obrigado quando está vendo, até o ímpio faz isso. Até quem não crê. Fala às vezes obrigado universo, obrigado natureza. Tem gratidão, obrigado mundo, sei lá. Mas nós que cremos somos estimulados pela palavra a agradecer mesmo sem ver. E é justamente o que move o milagre, o que acelera o milagre, e é o que Deus quer fazer gerar em você também, nesse tempo tão desafiador que a gente vive, que você seja essa pessoa que primeiro crê, agradece e aí depois se manifesta no mundo diante dos teus olhos. Tenho certeza que vai acontecer muitos milagres. Outra coisa aqui, mais uma lembrança que me veio à mente. Você já parou para pensar também que Daniel, quando ele fez aquele propósito, né, de 21 dias de jejum, já reparou que no primeiro dia, está escrito, você pode ler, Deus, ele liberou o anjo para entregar a Daniel a bênção. Olha que forte isso. Só que, ali a palavra diz, o príncipe da Pérsia o reteve, atrapalhou. O diabo ele não quer que você receba o seu milagre.
Sabia disso? O diabo ele está no caminho querendo te atrapalhar e fazer com que você pare de crer, pare de agradecer, pare de confiar. E se você para de confiar, daí esse mal ele ganha forças e ele até consegue empacar a tua bênção. E foi por causa que Daniel não parou aquele jejum que ele conseguiu ali receber aquela bênção que no primeiro dia foi liberada. Quando você começa aqui um propósito, quando você começa um projeto de vida, Deus ele vai te abençoar e eu creio que já abençoou, amém? Deus já te abençoou, mas você tem que ser firme, confiar. E a gente está juntos nessa, somos a igreja do Senhor. A igreja tem muito o que melhorar, mas principalmente são os seres humanos os que têm que melhorar. Não a igreja, porque a igreja vai subir. Amém? A igreja vai subir. E agora a gente vai ter aqui aquela atração que vocês estavam muito empolgados e empolgadas para ver. Ah, é? Tá bom. Então agora, pode ser? Perfeito, minha gente. E ó, fico mais feliz ainda, porque é com muita alegria que vou chamar aqui à frente ele que é uma pessoa que eu conheço desde que eu nasci, desde o primeiro dia da minha vida. Desde que eu nasci, ele estava lá. E hoje, um homem de Deus que me deixa assim tão cheia de orgulho, um orgulho santo. Como irmã, eu fico muito feliz de ver o quanto que ele se tornou um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e vai ser esse instrumento poderoso na sua vida nesta noite. Eu peço que você receba com uma salva de palmas, pastor Giancarlo Pagliarin. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz seja com todos. Amém. Vocês ainda não me conhecem, mas a Bianca já disse. Eu sou o irmão mais velho dela. A Bianca é a minha irmãzinha do meio. E eu estou hoje aqui muito feliz de estar com vocês. Eu estou muito contente mesmo de estar aqui com o povo O quê? Soteropolitano. Quem é soteropolitano aí? Ô Bahia, a gente ama muito você, viu? A gente ama muito o povo soteropolitano e o povo baiano, viu? E tem uma pessoa também que ama demais esse povo e eu sei que é muito querida também. Sabe de quem que eu estou falando? Estou falando do meu pai. Quem veio aqui hoje para ver o pastor João Ribe? Ah, eu também, e a gente vai ver o pastor João Ribe agora. A gente vai ver o pastor João Ribe. Não estou falando que você vai ver o pastor João Ribe através de mim, porque eu sou um pouco parecido com ele, tudo bem. Minha voz é parecida com a dele também, tudo bem. Mas eu estou falando que você vai ver ele através de uma ligação direto da onde? Da onde ele está? Ah, vocês já estão sabendo, é? O pastor João Ribe, ele não pôde deixar de ir na Itália, ele tinha um compromisso marcado já. E ele vai estar também lá na Paz e Vida de Portugal. Era um compromisso que ele não podia deixar para depois. Então, pastor Marcelo, coloca aí o pastor João Ribe Pagliarin, direto da Itália. Mas cadê a Bianca, pastor Márcio Silva, minha irmã também? Vem, Bi, vem, pastor. A Bi estava até descansando aí um pouco, né? Que tá num corre-corre. E o pastor Márcio Silva, o nosso diretor estadual aqui da Bahia. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Pastor Marcelo, coloca o pastor João Ribe direto da Itália. Vamos acompanhar. Alô, meu filho Giancarlo Pagliarin. Alô, Bianca, tudo bem com vocês aí? Oi, Salvador, como é que vocês estão? Puxa, olha, como eu queria estar aí com vocês hoje. Sabe, eu estou na Itália e daqui eu sigo para Portugal e vou me encontrar com os membros da Paz e Vida em Moscavide, que é Lisboa,
e vou participar com eles da Santa Ceia, vou pregar a palavra lá, e era um compromisso que estava marcado há muito tempo. Mas o meu coração está com vocês aí em Salvador, eu amo vocês. Viu, Giancarlo? Fala isso para eles aí, eu amo vocês, Salvador. Então, claro, olha só, pastor Giancarlo Palharim, mesmo à distância, eu não poderia deixar os meus queridos baianos, meus amigos e amigas que moram na Bahia, e não são baianos, mas moram aí, são os privilegiados. Eu não podia deixar vocês sem uma palavra abençoada. Por isso que eu conversei com o Giancarlo, falei, meu filho, você fala igual ao teu pai, você parece com seu pai, você vai me representar no Canto pela Paz em Salvador, você vai fazer esse trabalho, o pastor Márcio Santos vai entender que eu não pude estar aí, o povo da Bahia vai entender que eu não pude estar aí, e eu tenho certeza que Deus vai te usar numa linda ilustração do reino de Deus. Amém, e o pastor pai. Giancarlo ficou feliz, falou, eu vou sim, pai. Não foi, Giancarlo? Eu fiquei muito feliz. Então. Fiquei muito contente. Obrigado, viu, Giancarlo, por Imagina, me representar. Pai. Peço aí aos baianos que agora abram o coração, porque o Amém. pastor Giancarlo vai fazer esta ilustração do reino de Deus que vai falar no seu coração. E também, pastor Giancarlo, pastora Bianca, pastor Márcio, não deixem de entregar o livro Jesus, formato pocket, para todos os baianos. Todo mundo aí vai ser presenteado, tá bom? Sim, senhor, Tenho assim certeza será feito. Que Deus vai abençoar vocês. Sim, senhor. Giancarlo? Pode deixar comigo, pai. Pode deixar, assim será feito. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Duas coisas que o pastor João Ribe me pediu para que eu o representasse trazendo uma ilustração do reino de Deus e que eu te desse de presente o livro Jesus em versão pocket. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça agora é que você abra o coração para a ilustração do reino de Deus de hoje. Escute bem, escute. Essa ilustração se chama O Grande Guarda-Sol e a Última Hora. Sabe, num dia quente, um homem chegou cedo à praia e ele trazia nas costas um guarda-sol grande, pesado e meio desbotado pela ação do tempo. Aquele homem, a cada passo que ele dava na areia fofa da praia, que queimava, ardia sobre os seus pés, aquele cabo do guarda-sol, que mais parecia um mastro, rangia para sustentar o peso daquele grande guarda-sol. Aquele homem, então, procurou na praia um lugar afastado da agitação, escolheu seu lugar, preparou a terra e fincou com força o seu guarda-sol na areia da praia. Aí então, ele esticou e abriu o guarda-sol até o limite. E aquele guarda-sol era muito grande mesmo. Com o tempo, com o decorrer da manhã, o clima foi esquentando. E a temperatura foi ficando cada vez mais alta. Foi se criando um clima ali naquela praia de calor extremo. Temperaturas como nunca vistas antes, batendo recorde de calor apenas naquela manhã. E o povo, as pessoas, começavam a chegar naquela praia para aproveitar o dia, aproveitar o sol, aproveitar a praia. Era um dia maravilhoso, não tinha nenhuma nuvem no céu. Um céu de brigadeiro sem uma nuvem sequer, um céu azul lindo e muito calor mesmo.
E aí foram chegando as pessoas, famílias chegavam na praia para aproveitar o dia. E as crianças foram chegando também. As crianças brincavam e corriam pela praia, jogavam água uma nas outras. Famílias foram chegando. Ouvia-se também o som dos vendedores ambulantes que diziam assim: olha a cerveja, olha a caipirinha, olha a batida, quem vai querer, aproveita, aproveita. E muita gente aproveitava mesmo, e muita gente aproveitava e até passava do limite. E as pessoas estavam aproveitando aquele dia, o dia de sol, um dia de sol na praia. Eu quero me bronzear hoje, alguém dizia. E cada pessoa que chegava naquela praia olhava para aquele homem e dizia assim: mas que coisa esquisita, um guarda-sol enorme desse, um guarda-sol tão grande, apenas para aquele homem. Eu acho que ele está querendo aparecer, é um aparecido mesmo. E muitas pessoas comentavam, mas ninguém entendia o que aquele guarda-sol tinha. Aquele guarda-sol era diferente. Debaixo daquele guarda-sol não fazia sombra comum, não. Debaixo daquele grande guarda-sol havia um frescor suave, havia um refrigério que acalmava até os pensamentos. Quem entrava ali debaixo daquele guarda-sol se sentia bem, seguro, são, salvo e protegido. As pessoas olhavam e não entendiam o motivo daquele guarda-sol ser tão grande, e era muito grande mesmo. De longe você nem reparava na imensidão, parecia que não tinha fim aquele guarda-sol. Cada vez que você se aproximava dele, ele revelava ainda mais espaço dentro de si. Era uma imensidão, sem brincadeira, era uma coisa sobrenatural. Aquele guarda-sol poderia abrigar centenas, milhares de pessoas. Certamente toda aquela praia poderia ser coberta por aquele grande guarda-sol. Mas ninguém reparava nisso. Ninguém percebia essa qualidade extraordinária daquele guarda-sol. E o homem que fincou aquele guarda-sol, vendo a situação, vendo o calor extremo, vendo que pessoas já exageravam na bebida e estavam já inconscientes, vendo pessoas de idade já passando mal, perdendo a consciência, vendo que muitas crianças estavam desidratadas, vendo que muita gente já estava com desolação, aquele homem então, ele não ficou só observando. Aquele homem se levantou da cadeira, sacudiu a areia das suas mãos e começou a caminhar por toda a praia decididamente, como quem tinha uma missão. E cada pessoa que ele encontrava naquela praia, ele fazia este convite: olha, venha para o meu guarda-sol. Venha se abrigar debaixo deste grande guarda-sol. Você vai se sentir tão bem debaixo desse guarda-sol. Você vai ficar seguro, segura. E olha, meu guarda-sol é muito grande, cabe você e toda a sua família. Venha. E ele encontrava outra pessoa e falava: por que você não vem para o meu guarda-sol? Aí no sol, neste sol você vai se queimar muito, venha para o meu guarda-sol. E cada pessoa que ele encontrava, ele dizia a mesma coisa: venha para o meu guarda-sol. Mas nem todos aceitavam o convite. Na verdade, a maioria apenas balançava a cabeça e sorria educadamente e dizia: não, obrigado. Eu estou bem aqui onde eu estou, no meu lugar que eu escolhi. E o outro dizia assim: eu sair do meu lugar que eu escolhi para ir para o teu guarda-sol? Eu não vou fazer isso.
Que bobagem, sai daqui, vai. E o outro dizia assim para aquele homem: o quê? O meu guarda-sol é muito melhor. O meu guarda-sol é novo, é importado. Meu guarda-sol é muito melhor do que esse seu guarda-sol velho aí, desbotado. Mas ele continuava chamando, ele continuava convidando, continuava na sua missão. E o calor aumentando, e ele ainda fazia um alerta, dizendo assim: olha, tá quente agora, mas vai piorar, hein? O tempo vai mudar, procurem abrigo, venham para o meu guarda-sol. E muitas pessoas zombavam dele: ah, sai, vai importunar outra pessoa, não me amole. Bom, aquele homem continuava fazendo o seu trabalho. E de repente, chegou uma mulher, esbaforida, com o rosto todo vermelho e suando, e com um bebê no colo. Ela disse para aquele homem: moço, meu filho está chorando, e eu nem sei o que eu faço. Olha, eu não consigo nem pensar nesse calor, e eu não trouxe guarda-sol. Deixa eu entrar no seu guarda-sol. E aquele homem, com muito amor, um sorriso no rosto e gentileza, estendeu a mão para ela e disse assim: mas é claro, venha, entre debaixo do grande guarda-sol, aqui você vai se sentir bem. Na hora que aquela mulher entrou com seu bebê debaixo do guarda-sol, na mesma hora ela sentiu alívio. Ela que estava oprimida e aflita, caiu de joelhos na areia fresca e gelada, e na mesma hora o bebê dela parou de chorar. Ela olhou para aquele homem e disse: muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E o homem disse para ela: agora fique aqui, não saia daqui, permaneça no guarda-sol. Muito bem. Logo chegou um idoso, um senhor de idade. E o senhor de idade estava com uma bengala nas mãos, e trêmulo, ofegante, com os olhos avermelhados, quase desfalecendo, quase desmaiando, aquele senhor de idade se aproximou do guarda-sol e disse para o homem: moço, me ajude, eu não estou mais sentindo as minhas pernas, eu acho que eu vou desmaiar, eu estou com tontura. E aquele homem, com muito amor e gentileza, estendeu a mão para aquele senhor de idade e disse: mas é claro, venha, entre para o grande guarda-sol, aqui você vai se sentir bem, aqui tem sombra de verdade. Aquele senhor de idade entrou debaixo do guarda-sol e na mesma hora ele recuperou as suas forças e caiu de joelho, agradeceu ao homem, e o homem disse para ele: agora fique aqui, não saia daqui, fique protegido, fique abrigado. E logo chegou também um casal, e o casal estava brigando entre si, a mulher acusando o marido. A mulher dizia: você nunca me traz para a praia, e quando você me traz para a praia, você esquece o guarda-sol. E o homem se defendia: você também sempre me pede para sair, e quando te levo para passear, você briga comigo também. E o casal só brigava. A mulher então se aproximou do grande guarda-sol e daquele homem e disse: moço, deixa eu entrar debaixo do seu guarda-sol, porque o meu marido não trouxe guarda-sol hoje. E aquele homem olhou para o casal e disse: mas é claro, pode entrar. Aqui debaixo do grande guarda-sol sempre cabe mais um, e aqui você vai se sentir bem. O casal entrou para debaixo do guarda-sol e logo deixaram de brigar e fizeram as pazes e ficaram de bem. E caíram de joelhos. E mais pessoas foram entrando, e cada nova pessoa que entrava, crianças, famílias, gente de todas as idades, todas as pessoas que entravam ouviam aquele homem dizer o seguinte: mas é claro, entre
seja bem-vindo. Aqui debaixo do grande guarda-sol sempre cabe mais um. E foram entrando muitas pessoas, mas nem todos aceitavam o convite. Bom, mas todos os que entravam diziam: ufa, estou salvo. Pensei que eu ia morrer naquele calor, mas nem todos aceitavam. Muita gente falava o seguinte para aquele homem, dizia assim: o quê? Um sol desse, tão bom, e você quer que eu vou para o teu guarda-sol? Eu quero mesmo é me queimar, eu vim para queimar, eu quero queimar na praia. E aquele homem então dizia: tudo bem, se você mudar de ideia, venha para o guarda-sol. E ele continuava fazendo o seu trabalho, porque ele tinha compaixão por aquelas pessoas que estavam na praia desfalecendo. No final do dia, no final da tarde, o tempo fechou. No final da tarde, aquele céu que era azul ficou carregado de nuvens densas e escuras, e começou uma ventania sinistra. O vento levantava a areia que feria os olhos das pessoas, não conseguiam mais ver nada. As pessoas começaram a tatear, porque ficaram cegas ali naquela praia. Estavam sem conseguir enxergar um palmo diante de si. E os relâmpagos cortavam os céus. Trovões ecoavam como se fossem balas, tiros de canhão. E as barracas começaram a voar pelos ares. E os outros guarda-sóis começaram a voar, e foi um desespero total, porque o mar ficou revolto e bravio. E os pais e as mães corriam atrás dos seus filhos: socorro, socorro, salve as crianças, as minhas coisas, vamos sair daqui. Mas no meio daquele caos, o guarda-sol daquele homem permanecia firme, como se estivesse preso não na areia, mas numa rocha, e firmado e sustentado no céu. E todos os que estavam debaixo daquele guarda-sol estavam seguros, protegidos, sãos e salvos. Na última hora, as pessoas que recusaram o convite daquele homem começaram a correr desesperadamente. Vamos para o grande guarda-sol. É a nossa última chance, oportunidade. Mas quem correu na última hora ficou de fora. Correu tarde demais. No dia seguinte, a praia amanheceu calma e tranquila. Gaivotas voavam baixo, o mar estava calmo, parecia uma piscina. Mas aquele homem e o grande guarda-sol nunca mais foram vistos, desapareceram. Ninguém sabe dizer para onde foi aquele guarda-sol, para onde foi aquele homem. Mas todos os que presenciaram aquele grande acontecimento nunca mais se esqueceram do dia que foram salvos por causa de um grande guarda-sol que um homem fincou na areia da praia. Agora escute, você vai entender agora a ilustração. Aquela praia representa o nosso mundo. Aquela praia é o planeta, é o lugar onde nós vivemos. As pessoas que estavam naquela praia, que queriam aproveitar ao máximo a caipirinha, a cerveja, o sol, o camarão, o milho, queriam aproveitar ao máximo aquele dia, são as pessoas deste mundo que vivem a sua vida a seu bel prazer e querem aproveitar os prazeres deste mundo como se não houvesse amanhã, sem imaginar que a alma eterna, sem pensar no mais importante da vida, que é a salvação.
As pessoas no mundo estão como aquelas pessoas na praia, só querem aproveitar o agora, viver sem limites, carpe diem, como dizem por aí, e até tatuam na pele, carpe diem, aproveite a vida, aproveite o dia, aproveite ao máximo. E aquele guarda-sol representa o reino de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo. Está entendendo isso? Porque quando você tem um encontro com Jesus, assim que você o encontra, você fica aliviado, toda a aflição vai embora, os problemas parecem que desaparecem. Quando você está na presença de Jesus, debaixo do grande guarda-sol que Ele é, você cumpre aquela palavra que Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E darei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com Jesus, você tem proteção no meio do deserto. Estar salvo é como dizer: ufa, graças a Deus que eu encontrei Jesus, porque senão eu poderia estar morto no mundo. Jesus é esse grande guarda-sol. E aquele pregador, aquele homem que convidava as pessoas, é um pregador do Evangelho. Aquele homem que percorria toda a praia, é um pregador da palavra de Deus. Nós sabemos que o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, aquele homem era um pregador do Evangelho, assim como eu. Hoje aqui na praia de Piatã, eu cheguei aqui hoje, me apresentei para você, e eu armei o meu guarda-sol nesta noite. Mas esse guarda-sol, ele é tão misterioso e poderoso, que ele protege não apenas do calor da vida, do sol no deserto, mas também das tempestades, porque Jesus acalma a tempestade na tua vida. Você está vivendo um deserto escaldante, você está queimando no sol da vida, venha para debaixo do grande guarda-sol que é o Senhor Jesus. Aqui sempre cabe mais um. Está atravessando tempestades na vida pessoal, no trabalho, no casamento, na família? Venha para o grande guarda-sol. Você estará protegido para sempre, são e salvo, você e a sua família. Está entendendo isso? Agora preste atenção, aquele homem e o grande guarda-sol desapareceram na manhã seguinte sem deixar rastros, sumiram, nunca mais foram vistos. E através da palavra de Deus, nós recebemos a revelação que um dia Jesus Cristo há de vir para resgatar os salvos, e num piscar de olhos, nós estaremos nas nuvens com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai ser o arrebatamento, o resgate, o sequestro da igreja naquela hora. E quando isso acontecer, o guarda-sol vai ser fechado. A oportunidade vai ter acabado, porque quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai também retirar o Espírito Santo da terra, e não haverá mais pregadores, e será notícia no mundo inteiro. Que mistério, um povo desapareceu, uma grande parcela da população no mundo inteiro sumiu sem deixar rastros, desapareceu da face da terra. Será o arrebatamento dos salvos. E quando isso acontecer,
será tarde demais. Como aquelas pessoas que correram na última hora para buscar abrigo no grande guarda-sol, estas pessoas também correrão, mas não encontrarão salvação. Porque agora o guarda-sol está aberto. Agora o guarda-sol está estendido no limite para te salvar, te proteger e para te dar a vida eterna. Mas você tem que tomar a decisão agora, porque debaixo deste grande guarda-sol sempre cabe mais um. E esse mais um hoje pode ser você. Pode ser você. Pode ser você, pode ser você, pode ser você. Agora, veja o que a palavra de Deus diz. O profeta Isaías disse assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele e torne para o nosso Deus, pois é grandioso em perdoar. Não importa como você esteja, hoje, nesta noite, você é aceito no reino de Deus, se você receber Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Jesus disse assim: porém, daquele dia ninguém sabe, nem os anjos nos céus, e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, onde as pessoas casavam e se davam em casamento, comiam e bebiam, até que Noé entrou na arca, até que veio o dilúvio e os levou a todos, e não o perceberam. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus disse: então estarão dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estarão duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabei a que horas há de vir o seu Senhor. É mais do que nunca hora de permanecer no abrigo. Não adianta nada você entrar no abrigo para sair depois. Você vai perder a salvação na última hora. Não dá para ficar em cima do muro no reino de Deus. Ou você é do reino de Deus, ou você já está perdido. Você tem que tomar essa decisão hoje e agora. Porque no reino de Deus sempre cabe mais um. Mas atenção ao alerta. Jesus disse que numa proporção de 50% as pessoas serão levadas. E eu quero subir para o céu. Quem quer subir para o céu? Eu não quero ficar me queimando aqui, no deserto desta vida. Irmão e irmã, querido e querida, meu amigo e minha amiga, esta vida é um deserto, nós estamos aqui apenas de passagem, o nosso lugar não é esse, o nosso lugar é o reino de Deus, e Deus não abre mão de você. Venha para o reino de Deus. Hoje, esta pessoa que vos fala é como aquele homem que percorria toda a praia e convidava. Venha, venha para Jesus. Você vai ver como Jesus é bom. Jesus vai te dar alívio. Jesus vai te proteger. Você vai ficar bem, você e a sua família. Você quer isso? Quem quer isso?
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Todos os que querem receber e confirmar que Jesus Cristo, o grande guarda-sol que Deus providenciou para nos salvar, todos os que querem, coloque a mão agora sobre o seu coração. Coloque a mão no seu coração, com fé, e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, mais alto, meu Deus e meu Pai, Deus bendito e todo-poderoso, Deus da minha vida, Deus da minha alma, o Senhor é muito grande, grandioso em perdoar. Então, Senhor, recolhe agora todas as minhas dívidas e os meus pecados, as minhas falhas, deslizes e fraquezas, e me aceita no teu reino, porque hoje eu declaro e confirmo que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Redentor, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Diga amém, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Preste atenção. Aquele homem sempre dizia para as pessoas: agora fique aqui no guarda-sol, não saia da sombra, aqui você está seguro. Eu estou te dizendo isso, permaneça firme com Jesus. Jesus está voltando. Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Para você ser salvo, não adianta você receber Jesus hoje, mas depois você abandonar a fé em Cristo. Então, permaneça debaixo deste guarda-sol. Esse grande guarda-sol, porque no reino de Deus sempre cabe mais um. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Quem sentiu a presença do Senhor? E olha, agora, quem hoje quer sair daqui com o livro Jesus, do pastor João Ribe Palharim? Só? Cadê a energia do povo baiano? Aí, gente, ó, porque é agora, hein, Johnny Braga? É agora que vai acontecer, não é? Então, eu quero que o pessoal da equipe, o pessoal da Paz e Vida, por favor, rapidamente. Cadê os pallets, né? Os pallets estão aí já postos. É o seguinte, abre a caixa, tem que abrir e é assim, você vai receber alguns... Olha como é que a gente faz sempre, para você saber como é que rola. É assim, desse jeito. Você recebe um grupo, assim, né? Alguns livros. Você pega um para você. Quantos pega? E aí o resto você passa para trás. Certo? Vamos lá, gente, acelera aí, por favor. Para a gente poder, nesse momento, fazer a distribuição do livro Jesus, a Vida Completa. Cadê o nosso pessoal da equipe da Paz e Vida? Vamos acelerar aí, ó. Gente, vocês têm que passar aqui, ó. Passa para o pessoal e o pessoal vai pegando um e passa o resto para trás. Pega um e passa para trás. Porque não tem como chegar e atravessar todo mundo. Certo, gente? Para que todos recebam o livro Jesus, a Vida Completa, do pastor João Ribe Palharim. Vem alguém aqui pela frente também, gente, por favor. Vem aqui, rapidamente, pessoal. Esse momento aqui a gente não pode deixar que aconteça, porque aqui você recebe aquela semente. Só que é quando você se nutre da palavra, que essa semente ela vai ter condições de germinar. Se você não recebe algo para que você vá para a sua casa, comece a ler a palavra, comece a aprender mais do Senhor, aprender como é a mente do nosso Deus, qual é o plano que Ele tem para a sua vida através de Jesus Cristo, aí você não consegue, né, gente? Então vamos, gente, deixa a foto para depois, vamos primeiro só distribuir aí rapidamente
equipe Paz e Vida, nossos queridos guerreiros obreiros da Paz e Vida. E eu quero também, enquanto isso, gente, você que já recebeu, você já não pega outro, mas se você vê que alguém do seu lado não tem ainda, você já fala aqui, ó, essa pessoa aqui não tem. E eu quero, enquanto isso, poder aqui agradecer o nosso suporte, porque todo mundo sabe que ninguém faz nada sozinho, não é, gente? Alguém consegue fazer alguma coisa aqui sozinho? Fazer esse show, por exemplo, aqui tem como? Não tem, né? E nós tivemos o apoio de pessoas importantes que queremos honrar aqui. Quero convidar, inclusive, o pastor Márcio, pastor Giancarlo, para virem aqui, porque vamos agradecer e interceder por homens e mulheres de Deus, porque pode ter certeza que um homem, ele precisa também de uma grande mulher de Deus, de oração, em tempos tão desafiadores, e vocês ainda atuando na área da política, não é fácil. Nada fácil, eu posso imaginar, não sou política, mas eu posso acompanho bastante, e olha, não é fácil mesmo. Então, eu admiro demais pessoas como vocês. Eu quero chamar aqui primeiro o deputado estadual, pastor Jurailton Santos, e a esposa Priscila, por favor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Gente, são as pessoas que ajudaram esse evento a acontecer, tá? Então, aplauda com força. Com força, você sabe aquele sentimento de gratidão no coração? Porque não é fácil, gente. Eles lutaram por isso para que acontecesse. Também, vereador e pastor Luiz Carlos e a esposa Mida, por favor. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. E também o bispo Márcio Marinho, deputado federal, e também a esposa Adriana Marinho, que lutaram por esse evento. Eu quero só dizer uma coisa, gente, que o nosso país precisa tanto dessa cultura. Essa é a verdadeira cultura que o país precisa, não é? Que edifica, que levanta, que ensina os valores da família, de princípios. Então, que Deus toque cada vez mais no coração de vocês para fomentar a arte, que não é, a arte cristã não é só música, é também música, né? Mas é cinema, né? Quem gosta de cinema aqui? Existem obras cinematográficas cristãs maravilhosas, mas são poucas, devia ter um monte, não devia? Cinema, dança, né? O que a gente vê aqui, o Canto pela Paz. Então, nós estamos muito honrados de tê-los aqui conosco, e gostaríamos, né, pastor Márcio, de que vocês deixassem aqui, por favor, deixassem uma palavra com o pessoal, por favor, e muito obrigado pela sua presença. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, igreja? Eu quero primeiramente agradecer a Deus por nós estarmos aqui presentes nessa noite de louvor e adoração ao nosso Deus, e cumprimentar todos os senhores e senhoras que deixaram os seus afazeres e vieram aqui hoje para um momento muito especial, muito importante, que é de adorar ao nosso Deus. Quero agradecer a minha oportunidade à pastora Bianca, mais uma vez, pela segunda vez já que a gente está aqui, esse momento especial. Ao pastor Jean, que está aqui, que eu parabenizei ele pelas palavras dele, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, te usou muito nessa noite. Leve meu abraço a pastor Palharim, por gentileza. Diga ele que eu mandei um abraço do meu tamanho. Você conta e fala assim, olha, o pastor Jura mandou um abraço do tamanho dele. Ele vai lembrar, é um grandão gigante, não é? Então, que Deus te abençoe grandemente, tá? Você, a toda a equipe da Paz e Vida, ao pastor Márcio, a pastora Valéria. Cumprimentar aqui o bispo Márcio Marinho, nosso parceiro, ao vereador Luiz Carlos, a dona Adriana, a dona Mida. Eu gostaria de deixar uma mensagem bem rápida, bem rapidinha. Eu conversava hoje com a minha esposa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele ficou preso mais de 5 anos. E mesmo na cadeia, com lutas, tribulações, perseguições, até o momento da sua morte, Paulo teve paz no seu interior. As pessoas que aqui o pastor Jean falou, que vivem suas vidas curtindo a praia, viajando, bebendo, sem lembrar do guarda-chuva, essas pessoas vivem sem paz. Por mais que elas tenham prosperidade, riquezas, viagens, mas o seu interior não tem paz. E quando vocês vêm aqui hoje, para esse momento tão especial,
Olha o momento, olha o título desse evento. Paz. Então, que a mesma paz que Paulo tinha dentro dele, a mesma paz que vocês estão tendo aqui nessa noite, de adoração, de louvor, de alegria, de rever o amigo, de estar aqui junto com os obreiros, com toda a família, paz e vida, a mesma paz que eu tenho com a minha esposa, no meu casamento, dentro de casa. Eu gostaria que cada um dos senhores e da senhora, mesmo em meio a lutas, perseguições, tribulações, que vocês confiem no Deus da paz, porque Ele estará sempre com você. Não do seu lado, mas acredite, Ele estará dentro de você. Mesmo Paulo passando por lutas e adversidades, ele teve paz. Quem aqui está passando por lutas, faz assim, diga: eu, pastor Jurailton, tenha paz. Acalme o coração, que já deu tudo certo. Deus abençoe. Muito obrigado, pastora Valéria, pela minha oportunidade. Desculpa, pastora Bianca, me perdoe. Pastora Valéria está lá, pastora Bianca está aqui. Muito obrigado. É muito nome, não é? Eu queria te pedir para dar uma saudação aqui para o povo, em nome de Jesus. Muito obrigada pela sua presença e por esse evento lindo, viu? Pelo seu apoio. Obrigado, pastora Bianca, pastor Jean Carlos, o bispo Márcio Marinho, dona Adriana, pastor Jurailton, sua esposa Priscila, pastor Márcio e sua esposa. Bom, eu estou aqui muito feliz. E eu quero dizer para vocês que esse evento é uma grande oportunidade. Se você é cristão, é uma oportunidade de se fortalecer através da música, através da arte, através da literatura, ou através da pregação da palavra de Deus, ou da oração, que daqui a pouquinho o bispo Márcio Marinho vai fazer por todos nós. Contudo, e essa é uma oportunidade. E Paulo disse, uma grande porta e oportuna se me abriu. Então, todos os dias nós temos oportunidade. Esse evento aqui foi uma oportunidade. Uma certa ocasião, nós fomos almoçar com o pastor que lhe antecedeu, Jean, e ele disse, eu estou aqui já há algum tempo, não consigo realizar um sonho da paz e vida. E eu disse, e o que foi? Ele disse, o canto pela paz. Já não acontece há muito tempo. E nós não temos condições de fazer. Eu disse, nós vamos fazer. E quando eu disse nós, eu estava pensando em dois grandes amigos, o bispo Márcio Marinho e o pastor Jurailton. Nos juntamos, e essa é a terceira edição, teve lá no Jardim dos Namorados, na praça, na concha acústica do Parque da Cidade e aqui em Piatã. Quantas almas foram ganhas? E o pastor Márcio, quando entrou, chegou, ficou preocupado, mas será que era só uma parceria com o pastor Jean, né? Não, não é. A parceria com o Criador. A parceria com aquele que pode todas as coisas. Nosso compromisso, nós estamos na política, mas com um compromisso, de oportunizar para que a palavra de Deus seja pregada. Então, como o pastor Jean aproveitou a oportunidade do almoço, aproveita a oportunidade que Deus está te dando hoje de ser fortalecido, renovado ou entregar a sua vida para Jesus. Que Deus abençoe. Eu que agradeço, nós que agradecemos a confiança. Leve o nosso abraço. Sentimos falta dele hoje aqui, do pastor Palharini, mas a missão é grande, a seara é grande e poucos trabalhadores, mas muito bem representado aqui pelo Senhor. Que Deus abençoe, muito obrigado
pelas orações, pelo carinho de sempre. Que Deus abençoe a todas as igrejas aqui presentes, a paz e vida, em nome desse líder aqui da Bahia, o pastor Márcio. Obrigado. Aí eu já vou aproveitar aqui, já fui para passar a palavra aqui ao bispo Márcio Marinho. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu posso ouvir com mais força? Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu acho que vocês já nos conhecem um pouco, não já? Quem me vê lá na Patrulha do Consumidor, dizer da alegria de nessa noite estar aqui, nesse grande momento de oportunidade de nos conectarmos com Deus. Agradecer à pastora Bianca pelo carinho, prazer conhecê-la. Ao pastor Jean, leve meu carinho, meu abraço para o seu pai, que sempre tem sido um apoiador nosso aqui. Se aqui nós estamos, se conseguimos chegar aqui, lá tem a mão também da Paz e Vida, que nos deu a vitória em 2022. Agradecer a presença de um amigo, Jurailton, deputado. Obrigado pelo carinho, a sua esposa Priscila. Obrigado. Meu amigo Luizinho, pastor Luizinho, a sua esposa, nosso secretário de infraestrutura, agradece ao prefeito pela oportunidade que está nos dando de nessa noite estarmos aqui. Ao meu amigo, meu xará, pastor Márcio e a pastora Valéria, obrigado pela confiança. A confiança de nos permitir estarmos aqui hoje, que certamente eu sempre, quando tenho a oportunidade de ouvir uma pregação, e eu estava agoniado lá embaixo, porque eu queria ouvir a pregação do pastor, e eu fui muito abençoado nessa noite. E a minha esposa Adriana, que há muito tempo está na minha vida. Eu queria dizer para vocês que um dia eu aproveitei a minha oportunidade. Um dia esse guarda-chuva chegou para mim e eu não hesitei. Eu sempre digo para as pessoas, eu já estou no meu 6º mandato de deputado, mas um dia eu perdi 2 irmãos afogados em um mês só. Um desastre para uma família. Meu pai, primo de minha mãe de 1º grau, e nasceram 2 irmãos especiais. E no momento mais difícil da nossa vida, o meu pai me abandona e abandona meus irmãos, e minha mãe completamente com o psicológico abalado. Assumi a responsabilidade de uma casa. Com apenas 12 anos de idade, parei de estudar e de jogar futebol, que gostava muito, para sustentar a minha casa. Não estou me vitimizando, porque nada que acontece na nossa vida sempre é pela vontade de Deus e não para nos destruir, mas para nos fazer forte. E um dia, eu vendo aquele sofrimento dentro da minha casa, eu tentei tirar a minha vida. E tentei tirar por 4 vezes a minha vida. E a última vez que eu estava em cima de um corrimão de uma ponte, ainda com 16 anos, um adolescente, eu ia me atirar, porque a vida já tinha perdido o sentido. Talvez a sua, nessa noite, esteja perdendo o sentido, mas existe uma porta, existe um guarda-chuva aberto para você. Eu ouvi uma voz falando forte no meu coração, de que Ele tinha um plano na minha vida. Eu olhei para um lado, para o outro, não vi absolutamente ninguém, mas eu tinha a certeza que aquela voz era a voz de Deus no meu coração. Desci dali, e meses depois eu fui convidado para frequentar uma igreja, e apenas com 16 anos. Eu reputava a Deus toda a desgraça e sofrimento que eu passava, e que a minha família passava. E eu não queria entrar na igreja. E lá na porta da igreja estava uma moça, igual o pastor Jean, apresentando um guarda-chuva para todas as pessoas que passavam por ali. E aquela moça tinha apenas 14 anos, e ela me deu uma palavra que mudou o meu coração e a minha forma de pensar. E essa moça que tinha 14 anos hoje
é a minha esposa Adriana. Ela ganhou essa alma sofrida para Jesus, mas depois eu, que não sou nada besta, ganhei ela para mim. Mas o que eu quero dizer para você, que eu aproveitei a oportunidade de me abrigar nesse guarda-chuva, mas eu entrei desse guarda-chuva, mas depois eu trouxe toda a minha família para debaixo desse guarda-chuva também. Apenas uma palavra que essa moça me deu, que mudou o meu coração. E eu não tenho vergonha de dizer que o meu maior amor é Jesus. Pastor Jean, eu sou um homem feliz. 2 filhos. Sou deputado. Já concorri à prefeitura dessa cidade. Faço um programa de televisão, que é a Patrulha do Consumidor, há quase 10 anos. E resolvo os problemas e ajudo muitas pessoas. Mas o que eu quero pedir a todos vocês hoje é que nas suas orações, ore por nós, para que Deus nos guarde e para que sejamos testemunhas vivas desse Deus que, como disse o pastor Jean, nos apresentou, né, amor? Um guarda-chuva. Obrigado por Deus ter te usado. Que Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho. Amém. Eu peço que vocês estendam as suas mãos aqui na direção dessas pessoas. Então, elevamos Deus amado, Deus todo-poderoso, nossas mentes e corações a Ti agora, Senhor, pedindo por estas pessoas que estão no poder nesta nação. Senhor, sabemos que o Senhor tem um projeto com o Brasil. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem um plano, um sonho de avivamento nessa nação, e eu sei, Senhor, o Senhor vai usar essas vidas também para que o Teu nome seja elevado, Pai amado. Senhor amado, nós cremos que a política é também um meio pelo qual as coisas acontecem no mundo espiritual. E sabemos, Senhor, que o plano do anticristo tem também tudo a ver com a política, e é por isso que o Senhor, levantando homens e mulheres de Deus, Pai amado, o Senhor tem um plano também de restabelecer a família, Senhor, como a base da sociedade. Pai querido, que nunca saia do coração deles, Deus, de que eles são políticos e também são servos de Deus, mas na política eles são servos do Teu povo, são defensores dos valores do Teu povo, Pai. É isso que nós clamamos, Senhor, e os fortaleça, porque podemos imaginar que não é fácil, Senhor, mas também quando o Teu anjo está junto, quando a Tua mão poderosa os guarda, Pai, o sobrenatural acontece. E é por isso, Senhor, que nós Te honramos, Te agradecemos e Te louvamos por essas vidas, Pai. Guarda de todo mal e abençoa poderosamente, eleva estes nomes, Senhor, na nação inteira, para a glória do Teu nome. Assim está feito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe, uma honra tê-los aqui, viu? De coração, muito obrigada mesmo. E este é o Canto pela Paz, que nos emociona, nos deixa tão felizes por ter a presença de vocês, viu? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E parabéns, pastor Márcio, pastora Valéria. Amados, nosso evento continua aí com muita força, com muita alegria. Quero saber se você está já na expectativa da próxima atração. Já recebeu o livro? Guardou? Quem não? Sinceramente, ali, ó, tá levantando a mão. Tá com 2? Rapaz, tá com 2? Olha lá, hein? O quê? Tá todo mundo. Agora a gente vai chamar. Eu sei que você queria, porque eu ouvi muitas vezes o nome dele aqui. O pessoal curtindo bastante. Esperar só aqui. Dar uma desocupadinha bem básica, gente. Fazer uma foto, gente? Tá, vamos só rapidinho por causa do nosso tempo, sabe? Que a gente tem ainda muitas atrações para hoje, não é verdade?